Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Este aqui é o Certificast, é o primeiro podcast de tecnologia da informação voltado para carreira e certificação. Eu sou o Zeca Nunes e o tema de hoje é a certificação da nuvem Azure, o Azure da Microsoft, e a prova específica que é o AZ103. Legal? Então, eu sou instrutor oficial da Microsoft e eu faço também, além dos treinamentos, eu estou aqui orientando como você conseguir tirar, como você aproveitar melhor dos seus estudos para tirar essa certificação. Por acaso, eu fiz exatamente essa palestra num evento da Microsoft, no AI Tour. Então foi esse, estou até com a camisa do evento aqui, foi em novembro de 2019, foi agora há pouco. E eu estou, assim, até a pedido de alguns dos alunos que eu tenho dado treinamento, alguns não puderam vir e tal, então vou fazer o seguinte, eu vou recriar aqui a palestra para você assistir aí, de casa, do trabalho, aqui ou ouvindo o podcast aqui do Certificast, e criar mais alguns outros tipos de conteúdo que você precisar aí, que a gente vai colhendo aqui nos depoimentos e nos comentários. Então vamos lá, prontinho então. Esse aqui foi o evento que eu palestrei lá na Microsoft, pela K-Solution, e agora esse aqui é um pouquinho de mim, Então eu sou o Zeca Nunes. Tem meu LinkedIn, fica aí do ladinho, pode acessar, e eu vou adicionar você lá e tudo mais, pode seguir meus conteúdos por lá também. Bom, o que a gente falou lá nesse evento, basicamente das 3 certificações, esses são os badges, é o Fundamental, é o Associate e o Expert. Então vou me colocar aqui. Esses 3 badges, o primeiro de todos, o uma estrelinha que está aqui, ele é correlacionado a uma prova chamada Z900, que por acaso eu tenho treinamento dele, do Z900 exclusivo está na Udemy, ou então você pode fazer treinamento nas escolas oficiais, que eu dou aula também. Então é uma prova relativamente tranquila, tá? Fácil não é, mas é tranquila, ela é bastante teórica e imprescindível para quem está entrando na nuvem, trabalhando com recursos de nuvem, é imprescindível de você conhecer os fundamentos da nuvem, tá? Então, como ela trabalha, como ela é cobrada, como você otimizar custos, otimizar performance, que tipos de serviços tem na nuvem, o que é a nuvem, diferença entre nuvem, tem bastante coisa interessante que é importante saber. Mas não é um pré-requisito, tá? A Microsoft fala que é, mas oficialmente falando, ele é uma sugestão. Agora, cabe o seguinte, isso eu já falei até no meu treinamento, como o AZ900, ele vem antes da Associate, a Associate é a que a gente vai falar hoje, 103, a Z103. Essa aqui, tirando uma prova, você já ganha esse badge Associate, com 2 estrelonas aqui, Esse é top. Acontece que, como eu estou falando de carreira também nesse podcast, fica uma dica aí, Se você faz a 103, você está totalmente preparado para fazer a 900, tá? Vai nessa, faz lá. Ou então faz um curso rapidinho lá, esse que eu tenho na Udemy, faz lá que é uma prova tranquilinha. E olha onde que entra a dica. Se você está procurando carreira com recolocação e tal, geralmente o cara do RH, ele não manja todas as certificações do mundo. Ele sabe ter uma noção. E eu estou explorando isso porque eu conheço algumas pessoas de RH dessa área de tecnologia. Alguns vou até trazer aqui para conversar com a gente e tudo mais. Mas o AZ900 parece que ele é maior que 103. Então é um degrauzinho aí. Fica aí essa dica, Você, na dúvida, tira as duas, você sem dúvida vai ser muito mais reconhecido por isso. Então nosso foco aqui é o Associate, é a prova AZ103. E depois você tem a certificação Expert, que você pode ir por alguns caminhos. O caminho que eu fiz é o caminho da arquitetura, então hoje, Expert em arquitetura, você precisa de mais 2 provas, que é o AZ300 e o AZ301. Você pode escolher também o caminho de desenvolvimento, que é a carreira DevOps. Então, Expert DevOps precisa de mais são mais 2 provas também. Ou também o caminho de segurança da informação, que aí é um outro. Eu vou discutir mais sobre essas carreiras, esses trackings, esses caminhos de certificação, para você escolher o que melhor te agrada, aquilo que realmente faz seu coração bater aí, seu olho brilhar, e realmente fazer com que o trabalho fique divertido e que traga resultados para a sua vida, Beleza, então essas são as 3 carreiras básicas aqui. Falando do 103, o que você precisa saber antes de entrar na prova do 103 é isso aqui.
Bom, existem 5 grandes áreas básicas que vão cair nessa prova. Traduzir ela aqui, tá? A prova ela é em inglês, não temos ainda em português, talvez um dia, mas não recomendo fazer muito em português também, porque a tradução é ruim, né? É terrível. Pode deixar dúvidas nesse passo a passo aí. Então vamos lá. Primeiro, aqui o senhor, assinatura e recursos do Azure. Então, desde a parte da subscription, né, como você entra no Azure, o primeiro subscription, quais são os tipos de subscriptions e mais detalhes aí. A gente vai ter um slide para cada um. Parte de armazenamento, essa parte é enorme, tem muito detalhe, então é importante sim você se preparar, estudar os detalhes, as nuances aqui dessa área de armazenamento, porque ela é cheia de pegadinhas. Então não caia nas pegadinhas, faz um treinamento, estuda, experimenta, usa bastante lá o Azure, né? Cria uma conta de teste, né? Posso até indicar como fazer conta de teste, tem que ter um cartão de crédito, então faz um curso oficial que você ganha créditos. Também tem as máquinas virtuais, outro grande módulo importantíssimo, a nuvem vive disso, a nuvem vive de máquinas virtuais, e aqui a gente vai mostrar e vai te cobrar, né, alguns detalhes importantes de como você lida com as máquinas virtuais. Quais são os sistemas operacionais que estão lá homologados, como você linkar essas máquinas virtuais através das redes virtuais, que já é o próximo pilar aqui, né? Então, máquinas virtuais tem muito detalhe também, é importante dar uma atenção especial, na verdade, todos eles, né? Mas máquina virtual tem um peso interessante. Redes virtuais, já citando ele, então, tudo que você conhece, o conceito de rede, ele simplesmente ele subiu para a nuvem e acabou. É o mesmo conceito de redes. Quem já estuda rede, conhece redes, é o mesmo conceito, só que tem alguns detalhinhos importantes que na hora da nuvem eles criaram alguns conceitos diferentes para poder se adaptar nesse jeito, networks, rede, esse negócio de rede na nuvem. Então, fica aí, tem detalhes para você estudar sim. E por último, não menos importante, a parte de gerência e identidade. Vou falar, basicamente, estou falando aqui de Azure AD, o Active Director, que era o serviço de diretórios da Microsoft, e agora se transformou num grande serviço de identidade da sua empresa, do seu ambiente. Então, gerência de identidade é top. Aqui é muito grande esse módulo, tem algumas sopas de letrinhas para você capturar aí e saber e conseguir andar muito bem nessa área. Bom, isso aqui você fazendo todos esses pilares, estudando todos os pilares em casa ou em algum centro oficial de treinamento, né, você vai conseguir tirar essa prova, o AZ-103, que é o Microsoft Azure Administrator. Aí, olha só. Então, essa aqui é a prova. Eu já tirei a minha, espero que você marque a sua para tirar. Então, vamos lá. Isso aqui é o processo, como eu estou dizendo aqui em cima, é o antes. Então, vamos lá. Antes, uma por uma dos pilares aqui, eu vou falar para você. Já falei isso lá na minha palestra e agora eu vou falar aqui. Gerência de assinaturas e recursos, né? Se tem um peso de 15% a 20% da sua prova, vai ser exatamente essa área. Então, atenção, hein? Gerência de assinaturas, como que eu faço a gestão, né, de uma, de duas, de várias, a parte de cobrança cai também, como reduzir custo, como comprar suporte, tem várias coisas importantes aqui. Analisar a utilização de recursos e consumo. Então, a cobrança, né, o billing, que a gente chama aqui, como que você consegue endereçar melhor os seus recursos. Que tipo de recurso eu posso comprar para diminuir o meu custo na nuvem? Né, então, se eu estou achando muito caro determinado sistema que eu coloquei na nuvem, como que eu posso otimizar isso? Que outros recursos de um nível superior eu posso somar para na conta final ficar mais barato? É possível, tá? Então, gerência de grupos também, a parte a gente está falando de assinatura, a parte de permissionamento, impressionante, é muito seguro, né? A nuvem por si é muito segura, e aqui você pode criar usuários, grupos, e o nosso RBAC, que é o próximo, então. Grupos de recurso, controle de acesso baseado em roles, em funções, em papéis, né? RBAC, RBAC, como o pessoal fala. Então, é importante você saber como criar, quais são as nuances entre eles, os tipos de configuração, onde que ele consegue atingir, né? O RBAC, ele tem permissionamento do Azure em geral, ele é bastante granular, então ele pode estar na subscription, depois no resource group, depois no próprio recurso, e até, né, em alguns casos, dentro da própria aplicação eu consigo linkar isso.
Então é bastante completo. E beleza, próximo pilar, implementando e gerenciando armazenamento, parte de storage, gigante, cheio de detalhe, esse cara é cheio de detalhe mesmo. Estou falando aqui, então é blob, file share, disco, tudo isso aqui é armazenamento. Então é importante você ter uma noção boa, principalmente para não cair nas questões de pegadinha, tá? Tem muita pegadinha possível aqui nesse ambiente. Então, como configurar conta de armazenamento, quais comprar, né? Como importar e exportar dados para o Azure, como é que você leva suas informações para lá, como é que você baixa suas informações de lá, como fazer isso da melhor maneira, como configurar configurações de arquivos do Azure, então falando de disco, file share, blob cai um monte de coisinha mesmo. Implementando backup, soluções de backups tem de rodo aqui, né? Tem simplesmente a cópia fiel lá de um servidor, a cópia de um file share, ou então também um disaster recovery, ou um site recovery, que é ainda mais sofisticado, e assim, são soluções bastante competitivas, de preço muito interessante, que você deve conhecer e até aplicar nas suas empresas aí, né? Nos seus clientes, na sua empresa. Então, Caio, detalhes disso aqui. Eu vou trazer algumas questõezinhas aqui para você ver a cara, né, desse tipo de prova, para não ter surpresas. E tem que estudar. Beleza, o próximo cara aqui é, Virtual Machine, máquinas virtuais, né? Como criar e configurar máquinas virtuais Windows e Linux. Esses são os dois tipos de sistemas operacionais que você vai encontrar na nuvem aqui da Microsoft. Por acaso é o mesmo que tem lá no AWS, né? Mas aqui vocês têm Windows e Linux homologados. Posso colocar outro tipo de imagem, né? Eu tenho o meu Linux, que eu fui lá, customizei, fiz lá, mexi em tudo lá no kernel, né? Configurei tudo certinho. Bom, pode, mas aí a questão é que o suporte é contigo, né? Você se vira para fazer isso funcionar e funcionar bem. Ok, então não vai cair sobre as suas imagens. Aqui você tem o Windows e Linux à vontade, todo tipo de compilação, tá? Você tem Red Hat, SUSE, como chamou? Agora são tantos lá, CentOS, que eu uso bastante, Ubuntu, clássico, utilizador aí para ambientes gráficos, né? Beleza. Automatização de implantação, como que você pode ganhar tempo e criando ambientes bastante completos e grandes, automatizando a implantação disso. Gerência de máquinas virtuais, então, importante de você ter o ambiente na nuvem, o importante dele é você gerenciar porque você está longe dessa máquina, né? Quantas vezes eu, gerenciando máquinas de empresas, conseguia o acesso remoto, mas não sabia exatamente que máquina que era aquela, que eu precisava fazer alguma coisa. Aí eu ia lá fazendo acesso remoto, eu apertava mandava o CD-ROM injetar para eu conseguir ir lá no CPD e descobrir que máquina que era aquela, né? Então, no caso aqui, você precisa, e a nuvem te dá muito disso, tá? Você tem como gerenciar tudo quanto é coisa possível do seu servidor, da sua máquina virtual. Então, eu estou falando de CPU, memória, disco, rede, entrada e saída, tudo que você precisar, tudo que você tem de métricas lá, você consegue gerenciar, criar alertas, criar um monte de coisa. É bem bacana esse ambiente, né? E também a gerência de backups voltada à máquina virtual, que também tem alguns detalhezinhos lá, quantos restore points eu quero usar application consistent, então backup geralmente você faz em uma outra região, porque vai acontecer alguma coisa no data center do Brasil, você já coloca um backup lá nos Estados Unidos, por exemplo. Então, tá aí, restore, né? Backup sem restore não é um backup. Eu conheço muita gente que faz backup, mas nunca fez um restore na vida, tá aí correndo um grande de um risco, tá doido. Beleza, outro aqui, redes virtuais, também, olha só, de 30% a 35% da prova é focada em redes. Então, tá aí. Tem gente que não gosta de rede, eu sei que eu dou aula para a galera que quer fazer essa prova. Tem gente que, eu não conheço, não gosto. Bom, não tem para onde correr, tá? Você tem que saber de rede. Não tem que saber a fundo, não, mas saber o basicão. Então, a conectividade... Então, primeiramente, a Virtual Network. Como criar uma Virtual Network? Parte de IP, IPv4. Né? IPv6 não é obrigatório ainda. O IPv4 ainda vale muito bem. Como que eu interligo redes virtuais? Tem as maneiras lá por VPN ou por peering, né? Que é o mais comum dentro aqui do nosso ambiente de Azure. Implementando e gerenciando as redes. Configurando a resolução de nome, caso você queira aplicar um servidor DNS. Não precisa colocar um
um servidor lá, instalar. Não, já tem um servicinho de DNS lá baratinho, funciona com uma beleza, 100% de SLA, nunca vai cair, nunca vai te deixar na mão. Criação e configuração de rede com de Network Security Group, ou NSG. Ele é um firewallzinho, né? Firewallzinho que aplicado à sua rede facilita seu trabalho de gerência, de proteção, né, dos seus dados. Balanceamento de carga, famoso load balancer, bastante utilizado aqui na nuvem, porque se o ambiente ele é escalável, né, ele é elástico, você vai precisar de um load balancer, sem dúvida. Monitoramento de diagnósticos, como fazer de maneira bastante apurada o monitoramento da rede. Você, inclusive, tem ferramentas próprias para isso. Você pode, da maneira que eu ligava há um tempo atrás, pegava plaquinhas de rede, né, ou então até dispositivos para fazer monitoramento, até sniffer, e capturava lá com Wireshark, né, ou então com... Tem várias ferramentas para isso. Você captura o pacote na rede para poder identificar o que está transacionando por lá, identificar se está tudo certinho. Aqui você tem ferramentas que fazem isso, né? Você não está lá na nuvem, mas você está daqui, você consegue pegar os pacotes transacionando lá. Você pode fazer testes de salto, teste de roupa, de caminhos. Aí está passando um gigante no helicóptero aqui agora, mas assim mesmo. Bom, então, diagnosticar problema de conexão. Então, tem bastante ferramenta para te apoiar. Então, não é nada difícil você colocar a sua aplicação, a sua empresa inteira na nuvem. Você tem todas as ferramentas necessárias para poder deixar isso rodando redondinho lá. Integração de rede. Então, como que eu posso integrar minha rede local com a minha rede da nuvem? É possível. Simplesmente você pode dar aos seus funcionários uma experiência de estar usando o servidor de maneira local. Então, você pode fazer isso por VPN, pode fazer isso por Express Route. Tem várias maneiras de fazer isso. Próximo pilar aqui, gerência de identidade, né? É o Identity. Eu estou misturando as coisas aqui. E aqui a gente está falando do Azure AD, o nosso conhecido AD, mas agora ele evoluiu para um outro nível, né, que é o nível de nuvem, e ele ganhou muitos recursos, superpoderes, vamos falar assim. O AD está bem grande e ele tem recursos bem importantes aqui, principalmente os recursos premium. Mas a gerência de AD que a gente fala é usuário, grupos, tem algumas coisas que caíram, né? Por exemplo, isso é polêmico pra caramba, né? Eu não gosto nem de trazer, mas uma coisa que caiu com o novo AD são as GPOs e as OUs, Organization Units. Poxa, tem empresa que eu vejo por aí, bancos e construtores e tudo mais, que usam muito a GPO. E a GPO é atrelada às OUs, que são aquela hierarquia bonitinha que você constrói lá no AD e aplica a GPO em cima dela. Então, e aí, o que eu faço depois disso? Como é que eu vou fazer o meu controle de máquinas, de permissionamento, de GPOs, se eu não tenho isso mais, né? Então, você precisa dar uma olhada, ver como é que você pode fazer aqui. No Azure tem, sim, ferramentas que vão te dar esse caminho. E implementação e gerência de identidade híbrida, esse é um grande ponto, né? Hoje nós temos muitas empresas já começando a ir para a nuvem, muitas já estão, mas o fato é, daqui 5, 10 anos no máximo, as empresas não vão ter mais servidor, não vai ter mais função, não vai ter mais utilidade para isso, né? Vocês vão estar 100% na nuvem, mas até isso acontecer, então 5 a 10 anos, estou sendo otimista, pode ser que empresas não vão, né? O pessoal do interior, né? Eu sou do Mato Grosso do Sul lá, talvez o pessoal não vá ter que colocar tudo lá em 10 anos ainda. Nada contra, tá? É só uma questão de evolução. Mas aqui a Microsoft te dá todo o ambiente para você ter o ambiente híbrido. A sua empresa, metade dela funcionando local e um pedaço ou outra metade funcionando na nuvem tranquilamente. E aqui também Multi-Factor Authentication, a parte de segurança, né? Hoje, com tantas informações digitais rodando por aí, você não vai vacilar e perder sua senha, né? Então, Multi-Factor Authentication, você obriga todos os seus funcionários, todos os seus colaboradores a utilizarem senhas seguras em 2 fatores, pelo menos. Então, vai lá chegar um SMS, vai chegar um aplicativozinho lá para fazer aquela dupla autenticação. Você pode aplicar isso tanto no on-premise quanto na nuvem, no híbrido, tanto faz. Então, como fazer isso também? Bom, eu vou deixar aqui disponível algumas referências que eu cuidadosamente separei, são referências que você pode usar, né? Dicas e truques, algum material em inglês que eu separei, que eu me basei para criar até esses slides aqui. O 103 Study Guide, então o site oficial da Microsoft que vai mostrar tudo que você precisa estudar, quais são cada uma das
dos módulozinhos que vão aparecer lá para você estudar para a prova. Como você marcar a prova? Então tá aqui o link, tá? Não tem problema, você vai pegar esse link lá e vai entrar exatamente lá no site de marcar a prova. A prova é pelo Pearsonview, eu fiz um outro slide aqui falando mais sobre isso. Algumas dicas de PowerShell importantes também, né? Não cai o código, você não precisa decorar código PowerShell. Tá? É importante você ter uma noção, saber ler o código, compreender, mas ninguém vai falar para você digitar o código lá, apesar de ter laboratório na prova. Então, vamos chegar nesse cara já. E alguns testes oficiais, né, para você comprar. Né? O pessoal me pergunta bastante, e aí, simulado, tal, isso rola? Cara, hoje em dia, tem muita gente que fala mal, tem muita gente que... Bom, resumindo a coisa, se fosse ruim, se fosse proibido, se fosse de uma maneira pejorativa, a Microsoft não teria os simulados. Então hoje, esse link que eu coloquei para você aqui, ele é exatamente o link oficial da empresa que faz simulados, né, para você testar, aprender, experimentar, para se preparar para a prova. Então assim, a própria Microsoft ele cria isso, tem um parceiro que cria isso. Então assim, eu super indico para você não chegar de surpresa lá na prova, não sei, não sabia que cairia desse jeito, não sabia que ia ter laboratório na prova, né? Então assim, para evitar esse tipo de risco, se você tiver condições, sem dúvida, não são baratos, esses simulados geralmente custam $100 por aí, né? Então eu coloquei o linkzinho para você dar uma olhada lá. Beleza, então vamos lá. Marcando a prova, tá? Eu gosto de trazer todos os detalhes possíveis aqui, o pessoal me pergunta bastante, e como que você faz para marcar a prova? O link está aí, exatamente esse, através da Pearsonview, é a empresa mundial que faz a operação de implementar a prova para você. Então existem vários centros Pearsonview espalhados pelo mundo. Então, é assim, no mundo inteiro, onde você estiver, você pode clicar aqui que você vai achar um lugar próximo aí da sua residência e tal. E lá tem a estrutura completa, computador, ar-condicionado, lugarzinho para você guardar sua mochila, seu relógio, seu celular. Você não pode fazer a prova com isso, tá? Então, assim, esse reloginho que tem displayzinho, iWatch, essas coisas, não pode. Você não pode usar nada, celular muito menos, né? Pode consultar livro, não pode nada, coleguinha do lado, não existe. Bom, a prova é totalmente em inglês, japonês, chinês ou coreano. Você escolhe aí, eu estou fazendo em inglês porque é o que eu entendo melhor aqui. Não temos em português, tá? E olha só, quero chamar sua atenção agora para essa partezinha aqui do lado. Por quê? Você pode fazer a prova nesses centros autorizados, como eu falei. Pode ser, então, sei lá, se estiver em São Paulo, tem um monte. Se estiver em outra capital, com certeza. Todas as capitais do Brasil têm centros. Mas, se você não estiver próximas a nenhum desses, é possível você fazer na sua casa, tá? É possível. Então, o que você precisa para fazer a prova em casa? Bom, primeiramente, uma webcam, do jeito que eu tenho aqui. Segundamente, né, você tem que ter um lugar seguro. Então, por exemplo, um quarto ou uma sala que seja fechada. Tá? Principalmente que seja fechada. Na hora da prova, você não pode entrar alguém, né, e querer falar com você ou se desviar o olhar. O avaliador ele vai estar de olho o tempo todo em você. Tá? É um gringo lá que vai ficar de olho lá, mas e se alguma coisa, se você olhar para o lado, ele vai te penalizar. Vai te alertar, né? Não vai tirar ponto, não, vai te alertar. E se você, por outra situação, de novo olhar, você perde a sua prova. Eles vão cancelar a sua prova. Bom, quando você faz a prova em casa também, então, primeiro, você vai ter que pegar a sua webcam e dar um giro pelo seu ambiente, mostrar como é que é. Então, se está no quarto, tem um guarda-roupa aqui, ele vai mandar fechar. Se tem alguma televisão em algum ponto do seu quarto, ele vai obrigar você a tirar o cabo de força, desplugar e mostrar lá que está desligado. Aqui também o teclado, debaixo da mesa, tudo para cima. Você tem que mostrar tudo para ele verificar que não tem nada que vai sei lá, fazer alguma coisa errada ali durante a prova. Ou seja, é bastante exigente, né? Mas é possível. Então, você arranja aí um lugar seguro, com um computador, uma boa conexão de internet, que seja fechado, confortável para você, sem barulhos, e manda ver, marca essa prova mesmo para você fazer, ou em casa ou no centro. Eu prefiro fazer no centro porque eu tenho a comodidade. Hoje eu moro em São Paulo, pertinho da Avenida Paulista, e faço aqui, eu faço lá, tem metrô, tem tudo aqui, né? Então, beleza. Mas não, marca a sua, não fica vacilando, não. Bom, ainda estamos antes da prova. Dica, isso aqui é por experiência, né?
Geralmente eu falo que a prova, ela começa quando você marca. Então não vacila, marca hoje a sua prova. Marca daqui 2 semanas, né? Marca com um prazo aí que seja humano, que seja factível você estudar. Então, que nem viagem, sabe quando sabe quando que uma viagem dá certo? Quando você compra a passagem, né? Ou reserva o hotel e já paga, ou você pega a passagem do avião lá e já paga, né? Porque quando você compra a passagem, já era, você já se comprometeu. Então faça isso, vai lá, marca a prova e você vai se virar para estudar daqui para frente. Como você já tem os materiais aqui, ou então segue aí os meus canais, né? Tenho aqui o Certificast e meu site, eu vou compartilhar um monte de coisas sobre provas para você. Então, dica sim, nos momentos antes da prova, não fica estudando até tarde da noite, tá? Eu só estou falando isso porque eu fiz isso várias vezes e não é bom, tá? Segundo, durma bem antes de você fazer a prova, para você estar realmente 100% descansado, conseguir pensar. E tomar um bom café da manhã, porque energia é tudo, né? Nessa hora a prova te desgasta, te puxa. Beleza, durante a prova, chegou lá no centro e tal, beleza, eu tenho aqui uma prova na minha frente, né? A prova é digital, você vai estar no computador e vai começar a fazer. A prova está entre 50 e 70 questões, o tempo de prova é de 180 minutos, mentira, na verdade são 2 horas e meia, porque é 180 minutos, só que 30 desses minutos são para feedback, né? Se você quer colocar alguma coisa, tem alguma questão que você não gostou, achou que estava errado, que tá em dúvida, sei lá, esse tipo de coisa dá para fazer, acho que fiz uma vez só. Então, se prepara, porque são 2 horas e meia de prova, tá? Prova. O resto é coisa que não vai valer. A nota de corte aqui, né, 700. Então, a prova vale 1.000 e a nota mínima para você passar é 700. Né? Tirou 689, 690, não passa. Não adianta, tá? E eu já tirei 680 e não passei. Vai lá e marca de novo. Ok, e depois disso você pode... tipo de pergunta. Vamos lá. A gente tem alguns tipos de questões que vão cair lá. O primeiro, arrastar e soltar. Depois, múltipla escolha. Estudos de caso. Tem caído muito isso aqui. Do tipo verdadeiro ou falso. E as famosas de laboratório. Isso aqui é a grande novidade. Perguntas de laboratório. E olha... não foi nem a 103. Quando eu fiz a Z100, hoje não tem mais essa prova, é a Z103, para ficar mais fácil para você, tá? Antes eram 100 a 101. Eu fiquei sabendo que ia ter laboratório. Então, beleza, fui lá, loguei no laboratório e tal, comecei a fazer. Fiquei encantado com aquele mundo. Você loga no Azure, de verdade. Durante a prova, né, é tão controverso isso, porque a prova tá lá e você faz ela, mas não tem acesso à internet, não tem nada. De repente, abre uma janela ali para você logar. O usuário e senha já está lá e você abre o Azure de verdade. Falei, caramba, tem um browser aqui dentro. Aí eu fiquei todo encantado durante a prova, fazendo ali, olhando, aí comecei a passear pelo AD, descobri um monte de coisa. Todas as pessoas que fazem prova ficam um usuáriozinho lá no AD, eu fiquei olhando por um, mas não tem dados, né? Não tem nada, só foi um usuário que foi criado e acabou. Bom, resumindo, eu acabei dedicando um tempo gigante passeando pelo aquele laboratório, que eu comprometi o meu tempo de prova. Porque me falaram que ia ter laboratório. Eu pensei que era um laboratório. Ok, eu estava assim, mais ou menos na metade da prova, faltava mais umas 30 questões para fazer. Quando eu saí da de laboratório, que tinha umas 5 ou 6 tarefinhas lá dentro, eu fechei ele, beleza, e continuei a prova. Aí tinha mais 1, mais 2, mais 3 questões teóricas. De repente, outro laboratório. Só que esse veio com umas 8 tarefinhas para fazer. Criar máquina, linkar rede, sei que lá. Caramba, eu só tenho mais 1 horinha, né? Era curto o meu tempo ali para fazer mais 30 questões. E olha, laboratório, uma questão laboratório tem 8 tarefas, tá? É coisa grande. Você vai precisar de tempo para fazer isso. E aí eu comecei a correr. E beleza, saí, fui meio de qualquer jeito, aquilo que eu não sabia eu pulei, já fechei o laboratório e continuei fazendo. Só que meio que no modo chute. Aí eu já não estava mais sendo responsável direito ali. Eu estava meio que no modo chute, que o reloginho lá em cima já estava faltando só 23 minutos. Caramba, e comecei a correr. E aí, para minha surpresa, com 23 minutos de prova faltando, entrou mais um laboratório. Eu tive a sorte de ter 3.
Geralmente as pessoas estão tendo 2, tá? Eu tive 3 naquela ocasião. Entrei em mais um laboratório, comecei a tentar fazer ele lá, meio de qualquer jeito na correria. O tempo lá de cima, antes até de eu fechar o laboratório, esgotou a prova e se encerrou. Então, eu reprovei, tá? Tirei 600, foi até bem, mas eu não tive nota para passar. Tudo bem, isso acontece, nós somos seres humanos e eu também já reprovei, então que bom, estou passando aqui o que não fazer na prova, tá? Então não vacila, faz a parte de laboratório, faz ela rápido, não fica esperando os recursos terminarem de ser construídos, né, o deploy de cada um. Se você tem certeza das coisas que você escolheu lá, apertou o botãozinho, deixa ele rolando, aquele sinetinho fica rodando lá, e vai para o próximo, sem problema algum. Eu fiz isso, tá? Eu fiz rapidinho, já encerrei, e foi fácil. Depois eu passei na prova, né? Bom, beleza, vamos falar um por um deles aqui, questões de prova. Quero mostrar para você questões de prova reais aqui, olha só. Vamos trazer uma questãozinha. Aqui, a empresa Contoso pretende utilizar serviços cloud de alto desempenho e segurança. Como administrador, você vai sugerir qual das alternativas. Vamos lá. Primeira, Azure. Segunda, Azure. Terceira, Azure, sei lá o quê. E a última, Azure. Tô brincando, isso aqui não é uma questão de prova. Foi só para quebrar o gelo aqui. Vamos para coisa de verdade aqui. Arrastar e soltar. Arrastar e soltar, você vai ter uma questão, vai ter toda a explicação em inglês, né? Inglês. Isso aqui é uma questão de simulado que a gente comprou e tal. E olha só, você vai ter uma questão solicitando alguma coisa e aqui um monte de alternativas. Você tem que jogá-las para lá. E nem todas são certas. Olha só, ele quer 3. Quais 3 ações você deve desempenhar aqui para a sequência dar certo? Então vamos ler a prova aqui, né? Você tem um file server no seu ambiente on-premise chamado Server One. E ele roda Windows 2016. Você tem uma subscription Azure que contém um file share, né? Um / servidor lá. Então, on-premises e no Azure você também criou um file share para usar lá na nuvem. Você faz o deploy aqui do Azure File Sync Storage Sync Service, é um recurso, tá? E ele faz exatamente a sincronia do seu ambiente. Você criou o Sync Group, então você já criou o recurso e criou o grupo dentro do recurso lá. Você precisa agora sincronizar os arquivos do Server 1 para o Azure. Então, quais 3 ações devem ser desempenhadas aqui? Cada questão para responder, mova apropriadamente as ações da lista 1 para a lista de respostas, de maneira que ele fique a sequência de ordem. Então, ok. Então, tá bom, ele criou já esse ambiente lá, esse recurso no Azure, já fez o grupo de sincronia, bom, beleza, já sei do que eu estou falando, já sei do que ele está falando, né? Esse é um recurso que você cria ele, mas não tem nada dentro, ele criou um grupo. Um grupo é relacionado ao grupo de servidores que vão fazer essa sincronia. Tudo bem. Então, que ações eu preciso desempenhar aqui? Certamente, tá? Eu já tinha visto essa questão antes, então eu vou instalar o Azure File Sync Agent. Então, lá na nuvem já está pronto o negócio. Eu só vou fazer agora as coisas aqui no meu local. Então, eu vou primeiro instalar o agente no meu servidor local. Essa é a primeira resposta. Depois, eu vou adicionar um endpoint e depois registrar esse serviço lá na nuvem. Então, são 3 tarefinhas básicas. Com isso feito, o meu ambiente já está sincronizado daqui para lá, de lá para cá, e está tudo certo. Então, é esse tipo de questão que você vai ter bastante, tá? Então, você tem que já entender de dentro do recurso, né? Tem que passear, tem que estudar. A verdade, tem que estudar. E como que você estuda? Você tem que estudar olhando lá dentro, no campo de batalha, né? Abrindo lá o seu ambiente, fazendo aqui exercícios, laboratórios e tal, para poder ter a malícia de fazer isso aqui. Beleza, múltiplas escolhas, perguntas mais simples, que você vai para o modo de descartar, né? É o melhor jeito de você responder questões de múltipla escolha. Então, nesse caso aqui, eu trouxe uma bem difícil para você ver, tá? Como eu falei anteriormente, você não tem que decorar PowerShell, mas você tem que saber interpretá-los. Então, olha só, esse cara aqui, ele tem 2 questõezinhas de PowerShell, né, para você avaliar, e pode ser que está ali a resposta. Então, a primeira aqui, vamos ler essa questãozinha contigo aqui. Você tem 100 Azure Subscription, ou seja, uma coisa bastante grande, né? Deve ser, você é um gerente de uma grande empresa. Então, todas as subscriptions são associadas ao mesmo tenant, Azure Active Directory tenant, chamado contoso.com.
Você é administrador global desse ambiente e você planeja criar reports, relatórios que listam todos os recursos através de todas as subscriptions. Uau, que tarefona, hein? Então você precisa garantir que você tenha visualização de todos os recursos em todas as subscriptions. É uma coisa de permissionamento. Muito bem, permissionamento dentro de subscription. Eu sei que cada subscription tem lá os seus grupinhos, as suas permissões. Vamos lá, o que você deve fazer? Então, no Azure Portal, você deve modificar as configurações de perfil da sua conta. Já descarto essa, porque configuração de perfil são os dados básicos da pessoa, e-mail, endereço, talvez forma de pagamento, mas não vai garantir nada aqui não. Vou pular os PowerShell, vamos para a última aqui. From Azure Portal, né, do Azure Portal, você precisa modificar as propriedades do Azure AD do Tenant. As propriedades do Tenant. Eu acho que não, porque, olha, todas as subscriptions estão associadas ao mesmo tenant, ao mesmo ambiente. Não. O que é um tenant? Se for traduzir essa palavra, você vai descobrir que é inquilino. Um tenant é o lugar, um quadradinho dos servidores da Microsoft que eu aluguei, que lá são meu. Aquele quadradinho é meu, posso colocar servidor, posso tirar servidor, isso é tenant. E todas as subscriptions estão alocadas a esse mesmo tenant. Por que isso, né? Talvez são 100 departamentos, ou são 100 empresas que se fundiram. É normal, tá? É normal. Então, é normal ter outro subscription no mesmo tenant. Eu tenho lá minha empresa, a produção está aqui. Mas eu quero criar uma área para o pessoal de desenvolvimento. Então, ele está no mesmo tenant, mas ele tem uma areazinha separada lá, para ele ter acesso somente naquele lá. Ok. Então, certamente não é nenhuma nem a outra. Nem a A, nem a D. Vamos lá. Azure AD Administrative Unit Member. Está rodando um PowerShell falando ADD Azure AD Administrative Unit Member. O Administrative Unit Member, pelo que eu conheço, é um recurso do AD Premium então, assim, já é uma coisa que me deixou desconfortável. O AD Premium, ele não está falando nada que a empresa tem AD Premium. Bom, beleza, né? Mas é um tipo de administração que não é para recurso, não é o que ele está pedindo, não. Então, beleza, eu já meio que descarto essa. Vamos ver outra aqui. New Azure AD User App Role Assignment. Com certeza vai ser esse. Eu falei o tempo todo que isso aqui é de permissionamento, e dentro de cada subscription tenho as minhas RBACs, né? Os papéis. Então eu vou colocar o meu usuário como global admin de cada subscription através desse comando. Então fechou. Por descarte, eu consegui chegar nessa aqui, que é a mais condizente, tá? Então usa essa estratégia, vai tirando da frente aquelas que são bizarras, aquelas que não tem nada a ver com a paçoca, né? É um jeito bom de você pegar e matar a questão. Bom, esse aqui, verdadeiro ou falso. Aqui, na verdade, são os cases, né? Então, antigamente o pessoal reclamava que o enunciado era muito grande. E aí as questões lá, o cara ficava meia hora lendo, traduzindo o enunciado, né? Aí na hora que vinha a questão, era um verdadeiro e falso. Isso dava raiva, né? Verdade, dava muita raiva. Então, nesse caso aqui, ele montou um enunciado enorme, sem brincadeira, umas 2 páginas, explicando tudo, o contexto da empresa, a topologia, o departamento tal, o Adam do financeiro tem tal coisa, o Mike do sales tem um notebook não sei das quantas, bom, vai criando todo um cenário, aí ele começa a explicar. O departamento comercial está com problema na impressora, depois o outro departamento não consegue acessar os arquivos, e vai montando aquele cenário. E aí, ele traz esse tipo de questões aqui, de verdadeiro e falso. Geralmente são sequenciais e, olha, você não consegue voltar na questão. Se você apertou yes e deu próximo, você não volta mais. E essa é a grande pegada aqui. Tenha certeza que você está fazendo. Então, vamos lá. Você tem um Azure Subscription chamada Subscription 1. Subscription 1 contém um grupo de recursos chamado RG1. O RG1 contém recursos que são construídos usando templates. Tudo bem. Você precisa visualizar a data e a hora de quando o recurso foi criado nesse RG1, né? A solução disso, proposta, né? Então, eu estou lá no subscription, nas opções do subscription,
eu seleciono o Subscription e depois eu clico em Resource Providers. Bom, tá na cara que não, né? Porque se eu quero ver a data e a hora que ele foi criado, eu iria no Deploy, no Deploy, no Deploy ele vai ter ou no Deploy ou no Log, e o Log é Resource Logs, então não tem nada a ver. Resource Provider é de outra coisa, dentro de Subscription ainda é uma coisa muito macro, muito grande, né? Resource Provider ligaria recurso de inteligência artificial, de search, de outras coisas que a minha Subscription ainda não tem, eu ligo lá para poder comprar um recurso. Então, totalmente fora, esse aqui eu dou não e para frente. Beleza. E aí, nossos laboratórios, olha só. Os laboratórios, como eu disse para você pode ter 1, 2 ou 3, né? Acho que até 3, nunca ouvi alguém que teve mais do que 3. E aí, você vai ter algumas questõezinhas para você fazer. Então, você loga no Azure e do ladinho aqui direito, não sei se está na direita, na esquerda essa câmera aqui, mas no meu lado direito, aparecia ali as questões, as tarefas, né? Entre 5, 6, 8 tarefas eu tive lá nos meus laboratórios já. E o que são as tarefas? Construa uma rede com esse nome, com esse endereçamento IP. Então, você vai lá e constrói exatamente como ele falou, tá? Até um aluno perguntou, a quantidade de cliques que eu dou vai interferir na minha nota? Não, o negócio é criar mesmo. Fala, o nome da rede é esse, o datacenter que ele pediu é norte dos Estados Unidos, ou central oeste, ou Brasil, faz exatamente o que está lá. E pronto, tá? Porque no final das contas, né, no final quando você fechar a prova, ele vai olhar tudo que você construiu, tudo que você fez deploy, e vai verificar com a resposta que ele já tem no gabarito e vai te dar nota só. Se tiver recursos a mais, não tem problema nenhum, tá? Então, na dúvida, não sei se é para criar aqui ou lá, cria os dois e bora. Ganha essa questão aí. Bom, esse aqui eu trouxe um exemplo, foi uma perguntinha bem louca que aconteceu aqui. Teve uma vez, numa das provas, aconteceu isso, por isso eu quis trazer esse slide, né? Ele falava lá, o Adam do setor tal não consegue acessar a máquina dele, e aqui está o print das regras de Firewall, né, que é a ANSG. E por acaso, o 3389 é exatamente a porta do RDP. Para ele acessar remotamente, ele iria por essa porta aqui. E está disponível. Então, por que será que o Adam não está conseguindo acessar a máquina dele? Acredite se quiser, a resposta dessa questão, desse laboratório, estava tudo criadinho. A máquina estava certinho, o permissionamento estava certo, a regra estava certa, mas a máquina estava desligada. Bastava dar um start nela e voa lá. Acertou a questão. Show de bola. Muito bem, acabamos a prova, fizemos tudo quanto é questões. Agora, olha só, depois do exame. Primeiro, se você passou, meus parabéns, tira uma foto, tira uma selfie, posta aqui nos comentários, né? Pode agradecer, pode colaborar, pode celebrar, principalmente celebrar, né? Mas é legal, dá um hashtag, me marca aqui, eu quero saber se você passou ou não. Então, beleza, se você passou, faz aí a maior estardalhaço possível. E se você não passou, o que você deve fazer? Pega o aprendizado dessa experiência, tá? A melhor coisa é você pegar e pegar rápido. Porque quando você sai da prova, você pode estar ali meio bagunçado a memória e tal, mas é o momento de você querer anotar tudo. E melhor que anotar, pega aí, pode ser no WhatsApp mesmo, pega o seu celular e grava o áudio. Cara, todas as perguntas que você passou, né, aquelas que você teve dúvida, aquelas que você falou, nossa, nem esperava que caia um negócio desse tipo, já vai guardando lá. Guarda uma por uma. Guarda todas possíveis no áudio, aquelas que você foi bem, aquelas que você foi mal, para você conseguir endereçar os seus estudos naquela que você realmente teve dificuldade. Aí fica muito mais fácil, já marca a próxima prova e, bumba, já era. É exatamente isso. Porque você já conseguiu matar boa parte da prova e agora você vai só endereçar energia naquilo que está fazendo falta aí. Beleza? Então, não deixa, não vacila, não fica perdendo tempo não. Né? Faz lá a prova que vai ser show de bola. Beleza? Lá na palestra eu deixei também esse QR Code aí. Posso deixar o linkzinho na descrição do vídeo aqui, sei lá onde você está. E aí você pode baixar, né, no podcast, sei lá, onde você está ouvindo essa apresentação. E você pode baixar esses slides do jeito que tá para pegar os linkzinhos também. Show de bola! Bom, este aqui foi exatamente a palestra daqui do AI Tour, né? Que eu dei lá na Microsoft, falando sobre a prova AZ103. Uma prova
top de linha, uma prova que te dá um reconhecimento bastante interessante no seu currículo, o mercado olha com bons olhos, e eu só estou fazendo isso porque a própria presidente da Microsoft aqui no Brasil, a Tânia, né, ela falou que estamos com dificuldade de colocar gente no mercado. Então, eu estou com esse propósito de ajudar você, ajudar o mercado a se preparar, a entrar nesse novo mundo de nuvem e conseguir realmente subir o nível, né, das empresas, porque a nuvem é a grande tendência. Não é mais futuro não, tá? Agora é o presente. Então, preparar você, compartilhar essas informações com você, não tem nada mais gratificante para mim. Tá? Espero ter colaborado contigo, né? Fico aqui à disposição, comenta, faz perguntas, segue lá no YouTube e manda YouTube aqui no Certificast também, assista os outros podcasts, ouça eles aí no carro, no busão, no metrô e vamos para frente, vamos fazer essa coisa acontecer. Então fica aqui meu grande abraço, Zeca Nunes, né? Sempre à disposição. Valeu, até o próximo vídeo, até o próximo podcast. Tchau, tchau.